E aí galera, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma fonte 12 volts. Na verdade não precisa ser 12 volts especificamente, pode ser a tensão que você quiser. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso no final do vídeo. E você não vai gastar muito para fazer essa fonte e também não precisa de muita coisa. Você vai precisar de uma ponte retificadora. Você vai precisar de capacitores eletrolíticos, um transformador, ferro de solda, estanho e fios. Bom, primeiro vamos falar um pouco sobre os componentes. O transformador, como o próprio nome diz, também pode ser chamado de trafo, mas o transformador, o que ele faz? Ele transforma a tensão, na maioria das vezes a tensão da nossa rede, que é de 120 volts, para uma tensão inferior, como é o nosso caso aqui. Esse transformador fui eu que fiz, e ele tem uma entrada de 120 volts, também pode entrar 220, é só alterar a ordem dos fios aqui, e tem uma saída aqui de 11.5 volts, certo? Por que 11.5 volts se a fonte que a gente vai fazer é uma fonte de 12 volts? Bom, acontece que depois da gente ligar o transformador na rede, ele apenas vai transformar a tensão da rede de 120 volts para 11.5. Ela vai estar em corrente alternada, que é a corrente da nossa rede. Para a gente usar isso num CD player, num amplificador ou qualquer coisa do tipo, a gente precisa transformar isso para corrente contínua. E para isso a gente usa a ponte retificadora, certo? E depois que a gente retifica essa tensão, ela sobe, ela tende a subir. Não é um valor fixo, certo? Então não quer dizer que se eu tenho, por exemplo, 10 volts na saída aqui, depois que eu retificar vai subir para 12 volts. Então todo o tráfego que eu for calcular eu vou colocar um aumento de 2 volts. Não. Para cada valor de tensão existe um valor de aumento após ela ser retificada, certo? Eu vou deixar uma tabela aqui no final do vídeo com os valores de tensão ideais que você precisa ter no trafo para você fazer tal valor de fonte. Então, esse aqui é o trafo. A ponte retificadora, como eu já disse, ela vai transformar a corrente alternada do que vai sair aqui do transformador para corrente contínua, para a gente poder ligar um amplificador, alguma coisa do tipo. Se você ligar um amplificador, qualquer coisa aqui direto no transformador sem retificar antes, cara, vai dar merda, não faça isso. E os capacitores são, digamos, para estabilizar a fonte. Esses componentes aqui não são componentes caros, certo? Essa ponte retificadora, por exemplo, você acha ela aí, eu acho que eu paguei R$5 nela, alguma coisa assim, R$6. Os capacitores custam menos de R$1 cada. E o trafo, que seria a peça mais cara se você for comprar, certo? Você vai pagar aí, acho que uns R$30 nele, dependendo do trafo. Não sei, esse aqui eu fiz ele meio Frankenstein, mas funciona e é isso. Voltando a falar sobre o trafo, eu não recomendo que você compre o trafo pronto, certo? Tem sites, por exemplo, que vende trafo pronto com tensão de saída de 12 volts. A gente não quer esse trafo, porque a tensão de saída dele é 12 volts. Quando a gente retificar essa tensão, ela vai subir para 15 volts, que não é um valor bom, certo? A não ser que você queira 15 volts. Então o que eu recomendo é que eu vou deixar uma tabela aqui com os valores, eu vou deixar uma tabela no final do vídeo com os valores ideais de trafo, certo? Então eu recomendo que você mande fazer um trafo com a tensão ideal, a tensão que você precisa. E eu acho que casas de eletrônica fazem isso, ou tem muitos vendedores no Mercado Livre que fazem isso. Procura lá trafo, transformador, sob medida, sob encomenda, que os caras fazem sim para você. E é muito melhor do que você comprar com uma tensão pré-fabricada. Daí vou deixar a tabela lá com os valores ideais. Você compra o trafo com X tensão, que depois de retificado vai dar X tensão, que vai ser o que você precisa. Essa ponte retificadora, ela suporta 1000 volts por 25 amperes, certo? Então se você for montar uma fonte de até 25 amperes,
certo? E óbvio que você não vai usar até 1000 volts, você pode usar uma ponte retificadora tipo essa. Se você for montar uma fonte com mais de 25 amperes, você tem que comprar uma ponte retificadora mais forte, melhor, digamos assim. Eu vou deixar também aqui no final do vídeo os valores de ponte retificadora que você vai usar, que você pode usar. Essa ponte aqui, certo? Esse aqui é o modelo dela, certo? E como que funciona? A ponte retificadora, ela funciona de um jeito bem simples. Essa aqui no caso, esse modelo em particular, mas acredito que a maioria delas seja assim, certo? Você pode ver que aqui está marcado AC e aqui está marcado 1+, certo? Essa ponte em particular, como já disse, funciona desse seguinte modo. AC significa corrente alternada, então ela trabalha em diagonal a marcação dela. Então, tá vendo que esse pino aqui está marcado como corrente alternada? Esse pino estando marcado como corrente alternada, o que está aí na diagonal dele também é corrente alternada, certo? Então aqui a gente vai colocar a série do trafo nesse pino e nesse pino aqui, certo? Aqui está o pino AC. Então, como é em diagonal, aqui a gente coloca uma entrada de corrente alternada, aqui outra entrada de corrente alternada. Como é corrente alternada, não tem polaridade, certo? E aqui que está o pino marcado como positivo, o outro que vai estar na diagonal dele é o negativo, certo? Então aqui está marcando positivo, certo? Então esse aqui é o positivo e o que está na diagonal dele é o negativo, certo? Não tem erro. Se você quiser marcar também aqui negativo, para ficar mais fácil de você soldar, sei lá, você pode fazer isso, mas não tem erro. Essa aqui, como eu disse, é tudo em diagonal, então aqui está marcado aqui corrente alternada, aqui é uma entrada de corrente alternada, aqui é outra, aqui está marcando positivo, certo? Então o que tiver na diagonal dele, esse aqui é o negativo. Positivo, negativo, as duas entradas de corrente alternada. Eu já vi outras pontes retificadas que elas têm marcação em todos os lados. Todos os pinos têm marcação, aí é mais fácil. Mas se caso você comprar uma ponte dessa aqui, certo? Assim que ela funciona. Aqui tem os capacitores. O capacitor também não tem erro, certo? Esse aqui não, aqui ó. O capacitor também não tem erro. Aqui tá vendo que tem uma faixa branca? Esse aqui é o lado negativo do capacitor, certo? Onde está essa marcação branca aqui é o lado negativo. Outro lado você pode ver que não tem nada, então é o lado positivo. Daqui de cima dá para você ver, ó, negativo, positivo. Ele tem que ser ligado em paralelo com a ponte retificadora, certo? Então vamos à montagem. Bom, como a gente vai montar? Como eu já disse, o primeiro passo, certo, é a gente ligar a saída de tensão do trafo na entrada de tensão de corrente alternada da ponte retificadora, certo? Eu vou dar um zoom aqui. Como que a gente faz isso? Esperar o foco. Aqui tem uma entrada de corrente alternada, como vocês podem ver aqui na marcação, certo? Então eu vou colocar uma entrada do trafo aqui, certo? Isso aqui você tem que soldar, tá? Para evitar mau contato. E o pino que tiver na diagonal dele, eu vou colocar aqui também, certo? O pino que tiver na diagonal dele é a outra entrada, certo? Entrou. O pino que estiver na diagonal dele é a outra entrada. Olha só. Você está vendo que sobraram apenas 2 pinos, certo? Que no caso aqui vai ser o positivo e o que tiver na diagonal dele é o negativo. Agora eu vou fazer a solda. Vamos lá. Se você não souber soldar, certo? Eu vou postar junto com esse vídeo aqui um vídeo ensinando você a soldar. Mas se você não souber soldar, cara, sei lá, não faz isso aqui não. Se você não souber soldar, isso aqui, fazer uma fonte, então vai ser um procedimento muito avançado para você. Beleza? Pronto. Um tá soldado. Agora o outro.
Pronto. Caiu o capacitor aqui. Bom, tá soldado. Certo? Opa. Tá soldado, bem firme. Vamos aproximar aqui. Olha só. Foco. Olha só, soldado. Como eu disse, sobraram apenas 2 pinos. Cadê? Aqui, ó. Um deles está marcado como positivo, como eu disse, é o positivo. E o outro que está na diagonal dele, que é o que sobrou, é o negativo. Aqui, entrada de corrente alternada, como eu disse, o que está na diagonal dele é outra entrada. Não se preocupe, porque corrente alternada não tem polaridade, então, como você pode ver aqui, o fio não tem marcação nenhuma. Então você pode colocar em qualquer ordem. Aqui já é corrente contínua, certo? E aqui tem polaridade. Outra coisa, você já pode ligar aqui um amplificador, qualquer coisa, certo? Mas é bom colocar o capacitor para ele, digamos que, estabilizar os picos. Eu já fiz uma plaquinha aqui para facilitar com os capacitores, certo? Mas como que tem que ser feita a ligação dos capacitores? É muito simples, certo? Aqui a gente já tem a saída de corrente alternada, certo? Foco. Aqui a gente já tem a saída de corrente alternada, o positivo e o negativo. É só a gente ligar o positivo e o negativo do capacitor aqui e pronto. Positivo com positivo, negativo com negativo, certo? Vai ficar uma coisa mais ou menos assim, certo? E daqui você pode ligar qualquer coisa. Eu já fiz aqui, ó, olha só. Eu já fiz aqui uma plaquinha com os capacitores, certo? Para ficar mais fácil, certo? Aqui a gente tem 2 capacitores, certo? Que no caso dessa fonte aqui são de 4.700 microfarad. Então são 2 capacitores que eu coloquei aqui, certo? Juntei o positivo dos dois, o negativo dos dois. Você pode ver que aqui, por exemplo, ó, aqui está o positivo, aqui está o negativo do capacitor, ó. E aqui eu vou ligar na ponte, certo? E aqui vai ser a saída de energia. Você não precisa colocar na plaquinha assim, isso aqui é só para ficar mais organizado e tal. Depois eu vou colar a ponte aqui, certo? Você cola a ponte aqui e já era, ficou um negocinho mais bacana. Então, vamos lá. Bom, galera, eu já efetuei a solda aqui. Vamos aproximar. Aí. Eu já efetuei a solda aqui, certo? Então, a fonte está praticamente pronta. Resumindo, você tem o trafo, você vai ligar as saídas no trafo na entrada de corrente alternada da ponte retificadora. Da ponte retificadora, certo? Vai ter 2 saídas, um positivo e um negativo. E esse positivo e esse negativo você já pode ligar a qualquer coisa. Mas você tem que ligar, né, num banco de capacitores, certo? Que é só você pegar o capacitor e ligar o positivo do capacitor com o positivo aqui da ponte e o negativo do capacitor com o negativo aqui da ponte. Eu só coloquei nessa plaquinha aqui para facilitar, certo? Para ficar mais apresentável, digamos assim. Mas é isso, aqui a gente tem 2 capacitores, certo? Os 2 negativos deles estão ligados nesse fio e nesse fio também. Aqui é como se fosse uma... Nesse fio também, aqui é como se fosse uma saída, certo? Mas eu podia, sei lá, ter invertido a ordem, ter colocado esse fio aqui na ponte, esse aqui na saída. Enfim, eles saem do mesmo lugar, então são a mesma coisa, certo? Os 2 fios e o negativo estão aqui. Aqui foi feito só para ter uma saída. E ligado no negativo da ponte. E o positivo também é a mesma coisa, né? Os 2 aqui ligados aqui no positivo da fonte. Você podia ter, sei lá, colocado o capacitor direto aqui, mas ia ficar um negócio muito porco, muito escroto. E agora é só ligar na tomada, né? Que no caso é a entrada de corrente alternada do trafo, que vai ser a rede 120 volts. Só repetindo algumas coisas. O trafo liga na ponte retificadora, que liga nos capacitores e pronto, não tem erro. Esse trafo aqui, ele tem entrada de 120 volts e saída de, se eu não me engano, 11.5. Meu trafo Frankenstein. E depois de retificado, eu acho que vai ficar uns 15 volts,
Não lembro direito, uns 14, 15 volts mais ou menos. Vai ficar uns 15 volts e meio, acho, se eu não me engano, 15 volts e meio. Eu vou deixar, não se preocupem, onde que eu encontro esses componentes, quais componentes eu devo comprar, qual o valor deles. Bom, como eu disse, é um trafo de 3 amperes por 11 volts e meio, certo? Para uma fonte de até 3 amperes você pode usar capacitores, como eu estou usando aqui, de 4.700 microfarad, mas sei lá, se você achar um único capacitor de 10.000 microfarad, pode ser também, certo? Para valores maiores de corrente, você tem que usar capacitores de maior capacitância. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o valor de capacitância que você precisa. Você pode ver aqui, ó, suporta até 25 volts, certo? Então, se a fonte tivesse até 25 volts, não tem problema. A ponte retificadora, esse aqui é o modelo dela, como vocês podem ver aí. Ela trabalha de 25 amperes até 1000 volts. Então, a fonte pode ter até 1000 volts até 25 amperes. Se você for fazer algo, né, com maior corrente, você precisa de uma ponte mais poderosa. Agora é só ligar na tomada e ver tudo pegando fogo. Brincadeira, não vai pegar fogo não. Se você fizer certo, não vai pegar fogo. Lembrando que eu não me responsabilizo por qualquer coisa que vá acontecer. Esse é um procedimento bem simples que, se você fizer certo, não tem erro, certo? Mas sei lá, né? Lei de Murphy. Então não me responsabilizo por qualquer coisa. Faça esse procedimento por sua total conta e risco, beleza? Vamos ligar aqui os fios para ligar na tomada. Eu fiz essa paradinha aqui, certo? Um cabinho de alimentação. Esse aqui é um fio paralelo com uma tomada para ligar lá. E aqui é a saída que eu vou colocar aqui na entrada do trem. Eu coloquei esse fusível aqui porque não vão ficar com medo, pode explodir, não. Se você fizer certo, não vai explodir. Eu coloquei esse fusível aqui porque eu estava fazendo outros experimentos com esse trafo. Mas beleza, vamos lá. Repetindo mais uma vez, faça isso por sua própria conta e risco. Sei lá, se você for criança, pede ajuda para um adulto. Não faça sem a ajuda de um adulto. Isso aqui é perigoso, é sério. Não é para dar nada errado, mas, né? Sei lá. Bom, agora é só ligar na tomada. Aqui temos o trafo. Muito cuidado para não ligar invertido aqui os capacitores, tipo ligar o negativo do capacitor como o positivo da ponte retificadora, porque, cara, vai estourar o capacitor, sério. Aqui nós temos a saída e eu vou ligar lá. Ligado, já está funcionando, não faz barulho, não faz nada, certo? Vou pegar um multímetro para medir. Aqui está o multímetro. Certo, vamos medir a tensão de saída aqui, ó. Droga. Aqui, ó. Vamos medir a tensão de saída. Certo. Negativo. Positivo. 16 volts. Certo. Corrente contínua. Isso porque o trafo é de 11 volts e meio. Você viu que depois de retificado subiu para 15.8, 16 volts praticamente, né? Se a gente for medir aqui a tensão antes de retificar, olha só quanto que ela vai dar. Vamos colocar aqui em corrente alternada, certo? Antes de retificar, vamos ver quanto que está essa tensão. Aqui a tensão que sai do trafo, certo? A tensão que sai do trafo está 11 volts e meio, 11.6 volts, certo? Olha só. E depois que retifica, olha para quanto ela vai. 16 volts. É lógico, quando você ligar um amplificador, qualquer coisa que vai consumir corrente, esse valor vai cair um pouco. De 16 vai cair para 15,5, 15. Mas mesmo assim vai continuar sendo uma tensão alta. Se você quiser uma fonte de 13 volts, por exemplo, isso já não vai servir. Não se preocupe, certo?
que no final do vídeo eu vou deixar uma tabela com os valores de trafo, que a gente tem que ter o valor da série dos trafos, para o valor final da tensão da fonte que você vai precisar fazer. E vou deixar também, né, o valor de capacitância, né, que a gente vai precisar. E também a ponte retificadora, na verdade, não tem erro, né? A gente sabe a tensão que a gente vai trabalhar, sabe a corrente que a gente vai trabalhar também, então a gente é só comprar uma ponte retificadora adequada a esses valores. Onde eu vou encontrar isso? Bom, esses componentes aqui todos podem ser encontrados facilmente em qualquer loja de eletrônica. No Mercado Livre tem também. Eu comprei esses componentes num site, né, que eu compro há algum tempo já. É um site de confiança, chama Solda Fria, soldafria.com.br. Acha essa ponte aqui, certo? Aí você já sabe como usar ela. Foco. Não vai focar, né? Aí focou. Bom, se você for comprar lá, vê se você acha uma ponte igual essa aqui, né? Se você for fazer até 25 amperes, aí você já vai saber como usar ela. Se você for comprar uma ponte diferente dessa e tal, e não tiver marcação aqui, qualquer coisa do tipo, procura o datasheet da ponte ou de qualquer componente. Você pode procurar o datasheet deles na internet. O datasheet, modelo, coloca lá datasheet e o modelo aqui. Você vai achar facilmente lá como que liga e tal, como que funciona o componente. Beleza? Então, galera, acho que é isso. Repetindo, faça esse procedimento por sua própria conta e risco. Dê um joinha, clique em gostei, compartilhe em suas redes sociais, aí dá uma força para levantar o canal. Eu vou... mais pra frente, né? Mais pra frente, digo daqui, sei lá, alguns dias, eu vou fazer um vídeo ensinando você a calcular um trafo. Isso mesmo, você calcular um trafo, você vai poder fazer o seu próprio trafo na sua casa. Imagina só, você aprende a fazer seu trafo, aí você já sabe fazer a fonte, enfim, eu vou ensinar a fazer o trafo. Vai ser muito bacana, então se inscreva aí no canal para você aprender a fazer o trafo. Eu também vou estar postando junto com esse vídeo, um vídeo ensinando a fazer emendas. Ensinando não, né? Mostrando os tipos bacanas de emendas e também um vídeo de solda. É isso aí, galera. Valeu!